Queridos, é interessante que nós cantamos ao Senhor, a primeira, o Senhor vem me dirigir, para que você possa ter a condição de que Deus vá dirigir a sua vida, você precisa arrancar o volante da sua vida, porque se você colocar volante na sua vida, você vai querer dirigir algumas vezes, mas quando você arranca o volante, verdadeiramente Deus então começa a dirigir a sua vida de modo extraordinário. A segunda, nós acabamos de cantar sobre tocar na orla. Essa história é de uma mulher que uma vez disse no seu coração: se eu somente tocar nas suas vestes, serei curada. Isso já faz muito tempo. Mas o mesmo Deus que operou maravilhas na vida dessa mulher, é o mesmo Deus que está aqui hoje, pode operar maravilhas na sua vida. Basta que você tenha a mesma posição de fé, de acreditar que verdadeiramente nós servimos a um Deus que grandes coisas pode fazer por nós. Há uma história interessante que diz que 3 jovens procuraram o seu pastor e disseram o seguinte: pastor, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Como nós podemos então nos encher do Espírito Santo? O pastor disse o seguinte: olha, peguem uma peneira, vá até o rio e encha essa peneira de água. Aí vocês terão a resposta. A história diz que aqueles jovens ficaram por horas, enfiavam a peneira na água, quando levantava ela estava vazia. 2 desistiram, falaram bem assim: ó, pastor está tirando onda com a nossa cara, eu não vou ficar nesse lugar, porque não tem como encher peneira de água. Um jovem ficou a insistir. Mais tarde, Naldo, você vai para o céu, rapaz. Mais tarde o pastor então foi à beira do rio e só estava um jovem. E ele pegava aquela peneira e continuava, enfiava na água, levantava e nada vinha na peneira. O jovem disse: pastor, não há possibilidade alguma de encher essa peneira de água. Pastor, pois bem, eu já sabia dessa resposta, mas agora faça o seguinte: coloque a sua peneira dentro da água. E aquele jovem então coloca a peneira dentro da água. O pastor disse: aí está a sua resposta. Se você quiser encher do Espírito Santo de Deus, você precisa então mergulhar no Espírito. E mergulhar no Espírito, meu querido, é você abrir mão dos seus prazeres, abrir mão dos seus desejos e verdadeiramente deixar Deus tocar no seu coração, de forma que as suas atitudes não sejam mais as suas atitudes, ou sejam as atitudes de Deus. Quando uma igreja entende que ela está mergulhada no Espírito, ela entende que ela vai além daquilo que se espera, porque Deus vai agir por ela, e Deus então vai fazer a diferença na vida dela. Mas é preciso que você mergulhe, que você se jogue, para que Deus então possa fazer diferença na sua vida. Seja essa peneira, mas uma peneira que esteja totalmente mergulhada no Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, Josué 5. Nós estaremos lendo Josué de 5:14 a 6:4, 6, 10 e 20. Vamos colocar de pé? Aqueles que acharam, diga achei, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, Josué 5, 14
a 6:4, estaremos lendo também o 6, o 10 e o 20. Assim diz a palavra do Senhor. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto na terra, adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os teus sapatos dos teus pés, porque este lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e o seu rei com os seus valentes e valorosos. Vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e sacerdotes tocarão as buzinas. Agora o 6. Então chamou Josué, filho de Nun, sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor. Agora o 10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não jubilareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: jubilai, então jubilareis. E o 20 diz assim: jubilou, pois, o povo, tocando eles as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, jubilou o povo com grande júbilo, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em direito de si, e tomaram a cidade. Pai, muito obrigado. Que a palavra do Senhor, Deus, ela possa falar aos nossos corações. E que verdadeiramente minha presença neste lugar não signifique coisa alguma, mas que o Senhor seja a principal pessoa a qual nós vamos olhar nesta noite e ouvir do Senhor o que os nossos corações precisam ouvir. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Jericó era uma cidade conhecida como indestrutível. Os muros que fortaleciam a cidade mediam de altura 35 metros e de espessura cerca de 25 metros. Eram muros aparentemente intransponíveis. O povo daquela cidade se orgulhava dos seus muros, da sua muralha. Por isso era um povo arrogante e prepotente. Mas é interessante saber que diante de uma muralha que aparentemente aos olhos humanos parecia indestrutível, Deus então diz ao povo que dará ao povo aquela cidade. Jericó era a última cidade que estava no caminho do povo para a conquista então de Canaã. Deus havia feito um milagre quando o povo então atravessa o rio Jordão a pés secos. E agora estão diante de uma grande muralha. E ela precisava cair por terra para que o povo então pudesse prosseguir. Para que o povo então pudesse chegar a Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. É possível que nos dias de hoje muralhas como o de Jericó se levantem diante de mim, diante de você, e por muitas vezes eu e você achamos então que não há mais solução, não há como avançar, não há como atravessar, mas a palavra de Deus que fala na Bíblia para o povo de Israel é a mesma palavra que fala hoje para mim e para você, que diante de todas as muralhas que puderem se levantar de você, creia que Deus fará você passar por elas, porque o poder de Deus irá derrubá-las e você vai seguir adiante. E ainda que elas não caiam, Deus vai fazer de você um Homem-Aranha e você escala essa muralha e atravessa a muralha e chega no lugar então que Deus te prometeu
prometeu, o lugar onde o povo de Deus precisa estar, que é a terra que mana leite e mel, ou seja, o melhor lugar de Deus para mim e para você. O povo precisava então atravessar aquela grande muralha. Mas o povo teve algumas estratégias que levaram o povo a conquistar a terra. Algumas estratégias, algumas atitudes que levaram o povo então a ver que a muralha seria destruída. Ou seja, a obediência nos leva à conquista. O versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei com os seus valentes e valorosos. E lá no versículo 5:14 vai dizer assim: olhe, e disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército. Então Josué prostrou o seu rosto na terra e adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Josué então tem uma atitude de submissão. Josué entendia que as suas próprias forças, as suas estratégias de guerra, as suas experiências não serviriam de coisa alguma para que ele então pudesse passar por Jericó. Então Josué tem uma atitude. Ele se torna submisso a Deus. Todas as vezes que eu e você nos colocamos diante de Deus em submissão e reconhecemos a autoridade de Deus sobre nós, é um grande passo para que as muralhas que se levantarão diante de nós caiam por terra. Josué entendeu essas coisas. Josué se submeteu, Josué foi submisso a Deus. Josué era um cara experiente de guerra, mas ele entendeu que ele mesmo sozinho não poderia fazer coisa alguma, porque ele precisava da ação, do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ou seja, essa ação também precisa estar na vida dessa igreja, na minha e na sua, se nós quisermos seguir adiante com tantas muralhas que se levantam diante de nós. Precisamos nos submeter. Por mais que sejamos capazes, experientes, necessitamos ser totalmente dependentes de Deus, pois as estratégias do homem, elas sempre falharão uma hora ou outra, mas as estratégias de Deus, elas jamais falharão. E foi as estratégias de Deus que fez que Josué e todo o povo de Israel, então, atravessasse a cidade de Jericó. É preciso que eu e você entendamos, tenhamos a atitude de sermos submissos ao Senhor. Mas houve uma outra atitude de Josué, está lá no 6:3, que diz assim: olhe, vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Sabe o que é interessante nessas coisas? Josué ele não simplesmente obedeceu a Deus em parte. Josué obedeceu a Deus em todos os detalhes. Ou seja, Josué entendeu que para que ele pudesse então atravessar, para que ele pudesse então conquistar aquela cidade, ele precisava verdadeiramente obedecer o Senhor. E foi o que o Josué fez, mas não simplesmente obedecer o Senhor naquilo que nós queremos, ou naquilo que ele queria. A Bíblia diz que Josué obedeceu a Deus na sua totalidade. Meu querido, nós temos obedecido a Deus na nossa totalidade. Será que nós temos sido obedientes a Deus dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após minuto? Não pode ser mais ou menos. É preciso que seja total. Para que Deus possa agir na minha vida, na sua vida, nós precisamos então nos entregar a Deus em obediência na nossa totalidade. É dizer para Deus: olhe, Pai, eu não consigo fazer nada sem que o Senhor seja comigo, sem que o Senhor faça por mim. Josué entendeu essas coisas. Que a obediência faria dele e do povo de Israel conquistadores de cidades, ainda que aos olhos dos homens
poderia ser impossível. É preciso que sejamos obedientes ao Senhor. Quanto mais obediente ao Senhor você é, mais bênçãos de Deus você recebe. Sabe por quê? Dizem por aí que obediência gera bênçãos. E Josué entendeu essas coisas. E se nós queremos viver verdadeiramente as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos também aprender a obedecer o Senhor. Todo Israel, a Bíblia dizia que todo o povo de Israel deveria marchar ao redor das muralhas durante 6 dias seguidos, e fizesse isso no 7º dia. Você está disposto a obedecer a Deus? A única forma de você conquistar alguma coisa na sua vida hoje, nos dias de hoje, é quando a sua obediência está totalmente no Senhor dos Exércitos. Josué, então, obedeceu a Deus. O versículo 6 vai dizer assim, olha: então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse: levai a arca do concerto. Por que então ele disse: levai a arca do concerto? Por que a arca então tinha tanta ênfase para a conquista da cidade de Jericó? A arca da aliança, ela representava a presença de Deus. Ninguém, homem algum, força alguma, pode vencer alguma coisa sem que Deus esteja à frente de todas as coisas que eu e você façamos. É preciso que Deus esteja à frente de todas as coisas. Quer ser vencedor? Coloque Deus no seu negócio. Deixe Deus estar à frente, deixe Deus então movimentar a sua vida, movimentar o seu trabalho, movimentar a sua casa. Então você vai ver que Deus fará coisas impossíveis aos olhos dos homens. A arca da aliança representava a presença de Deus para o povo. A arca da aliança precisa também fazer essa mesma coisa conosco, ou seja, a presença de Deus, ela precisa ser algo nas nossas vidas dia após dia. Porque Jesus vai dizer o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Sem a minha presença, Ele está dizendo, você não vai conseguir chegar a lugar algum. A arca da aliança, ela representava a presença de Deus. O povo de Israel jamais teria triunfado sobre Jericó se a arca da aliança, ou seja, se a presença de Deus não estivesse com eles. Nós jamais conseguiríamos chegar a lugar algum se a presença de Deus não estiver em nossos corações e em nossas vidas. Quer derrubar as muralhas que se levantam contra você, meu querido? Tenha a presença de Deus constantemente no seu coração e na sua vida. E com certeza coisas que você nem imagina irão ruir, irão cair. E você irá passar, irá avançar. E chegará no seu porto seguro, aquele lugar que Deus então reservou para você. É preciso então que eu e você entendamos que jamais triunfaremos sobre as forças malignas que se levantam contra o povo de Deus, sem que Deus esteja conosco. É preciso que eu e você entendamos que a presença de Deus, ela precisa ser algo marcante nas nossas vidas, se quisermos então nos tornar vencedores de muralhas e conquistadores da cidade. A obediência à ordem do silêncio. Josué 6:10 vai dizer assim: porém ao povo, Josué tinha dado a seguinte ordem: não jubilareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá alguma coisa da vossa boca, nenhuma palavra da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, jubilai, então jubilareis.
Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse nessa noite. É chegado um tempo que nós precisamos nos calar. Ou então, não conseguiremos ouvir a voz de Deus. O que precisa falar no meu coração, no seu coração, é a voz de Deus. E se continuarmos falando, nós não teremos condições alguma de ouvir então Deus falar aquilo que verdadeiramente eu e você precisamos ouvir, para que então avancemos diante das dificuldades que têm se levantado diante de nós. É preciso simplesmente um momento de parar e ouvir o que Deus espera de mim, o que Deus quer de você, o que Deus então espera de nós. A Bíblia diz que os homens eles não poderiam falar pelo seguinte problema: para que eles não revidassem as provocações do povo de Jericó. Ou seja, se você não consegue fazer silêncio, não revide as provocações. Mas abençoe aqueles que por muitas vezes têm te provocado, têm zombado de você. Para que então, aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas possam verdadeiramente acontecer diante de nós. Quanta zombaria, quanta humilhação que aquele povo poderia ter passado, simplesmente por ficar parado diante daquela muralha. Mas mesmo assim, é preciso que eu e você sejamos obedientes ao Senhor e que nossa fé seja provada no nosso Senhor. As muralhas não caíram por causa das 7 voltas. As muralhas caíram por causa da fé e obediência do povo. As muralhas não caíram por causa das 7 voltas. Não era aquilo que o povo fez, mas o que o povo tinha dentro de você, que então tocou o coração de Deus, para a ação então de destruir as muralhas que aparentemente eram indestrutíveis. Não foram as voltas, mas foram a fé, foram a obediência que fizeram as muralhas cair por terra, e o povo então avançar e chegar no lugar que Deus havia prometido. Meu querido, você quer vencer? Você quer chegar aonde Deus determinou para você? É preciso que você tenha fé. É preciso que você seja obediente. É preciso que você ouça a voz de Deus. E aí então, as muralhas não serão nada diante de mim, nem diante de você, porque você, com a sua atitude de obediência e de fé, tocou o coração de Deus, e as muralhas ruíram, e você atravessou. É preciso que tenha fé. É preciso que sejamos obedientes. E assim Deus nos fará vencedores. Às vezes o que Deus nos pede parece loucura aos olhos humanos, mas ainda que pareça algo incomum, devemos obedecer à voz do Senhor, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. Nada neste mundo está fora do controle de Deus. Nada neste mundo está fora do controle de Deus. E se todas as coisas estão sob o controle de Deus, se eu e você então manifestarmos em nossos corações a fé e a obediência, Ele então nos entregará em nossas mãos tudo aquilo que o nosso coração deseja
para que sejamos então produtivos na causa e na obra do Senhor. É possível que você esteja na igreja hoje aqui e que ainda não manifestou essa fé, essa obediência ao Senhor, está vivendo de modo que tem desagradado o coração de Deus, e muralhas estão se levantando diante de você. Mas, meu querido, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Você que entrou neste lugar, e que você já perdeu as esperanças de chegar além daquilo que você visualizou para a sua vida, eu posso te dizer o seguinte: se você hoje colocar a sua vida nas mãos do Senhor em obediência, em fé, e esperar no Senhor, chegará um dia que você olhará para trás e verá que muitas muralhas caíram, e Deus levou você adiante sem mesmo que você percebesse. Mas é preciso que o seu coração nesta noite possa estar aberto a oferecer a Deus, para que verdadeiramente Deus possa fazer diferença na sua vida. Não existem muralhas que ficarão de pé quando você obedecer e depositar toda a sua fé em Jesus Cristo. Nenhuma muralha ficará de pé. E para finalizar, meu querido, a obediência uniu o povo e as muralhas caíram. Olha o que diz o versículo 20. Versículo 20 diz assim: jubilou, pois, o povo, tocando eles as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, jubilou o povo com grande júbilo, e o povo caiu, e o muro caiu, o povo subiu a cidade, cada qual em direito de si, e tomaram a cidade. Quando todo o povo ouvisse o sonido da buzina, a Bíblia diz que eles precisavam então jubilar. Quando o povo entendeu então que eles se unissem, eles poderiam chegar além. Deus então coloca isso no coração do povo para que eles possam se achegar uns aos outros e sobre a ordem do Senhor avançar. Sabe por quê? A união faz? A união faz? Não, a união ela faz açúcar refinado. A força faz de você imbatível, faz de você um cidadão forte, que vai além daquilo que se espera. Assim aconteceu com o povo. A Bíblia diz que quando o povo então ouvisse o sonido da buzina, era para o povo se unir e começar a jubilar. Olha, meus irmãos, quando nós entendemos dessa forma, que a nossa união vai tocar o coração de Deus e vai derrubar muralhas, esse lugar terá que se construir além do rio para que as pessoas possam caber dentro desse lugar. Porque a união faz açúcar refinado, nem se faz mais. Mas quando o povo se une, ele se torna forte. Porque quando o povo se une, ele se torna forte, porque o povo entende que quando o povo se une, a comunhão está nela. E quando a comunhão está nela, a presença de Deus, ela está, a arca da aliança está conosco. E nós verdadeiramente vamos ir além. Eliseu falou o seguinte: meu irmão, dá um abraço no irmão que está ao seu lado. Gente, eu vou ser sincero. Tem uns que, me perdoa a expressão, mas o bumbumzinho nem se mexe, só mexe aqui, ó. Um lugar que está cheio da presença de Deus, não vai faltar alegria, não vai faltar harmonia.
E não vai ter super bonde algum que vai me fazer ficar colado no banco e impedir que eu vá lá do outro lado abraçar meu irmão. Porque quando o povo está unido, a comunhão no meio do povo ela é geral. E a alegria do Senhor, ela jubila no meio do povo. A Bíblia diz que a obediência uniu o povo. Que no último dia, quando o povo então escutasse o sonido da trombeta, todos de uma vez só deveriam gritar. Deveriam jubilar. O povo entendeu que para derrubar as muralhas é preciso que eles estivessem unidos. Quantas muralhas têm se levantado diante de nós nos dias de hoje? E que pela misericórdia do Senhor, pelo poder do Senhor, elas precisam cair. Elas precisam cair. Para que nós, como Igreja Batista do Aquidauã, Igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos avançar. Alguém me disse o seguinte, eu fui numa vigília. Pode tocar, meu querido, manda ver. Se eu soubesse, eu já tinha metido o dedo nesse troço, mas eu ia espantar o povo, tá? Então você que sabe, manda ver. E um cidadão pregando, ele disse o seguinte, hoje o que tem entristecido meu coração é que eu tenho ido nas igrejas e eu não vejo gente, vejo bancos. Mas ele disse uma coisa que eu entendi muito bem. Mas isso não é porque Deus não está no meio do povo. É porque talvez o povo esqueceu-se de Deus. Quando Deus está no controle, Ele sabe o momento certo de nos conceder bênçãos. E eu e você iremos desfrutar das melhores coisas que Deus tem para nós. Eu quero fazer um desafio para você nesta noite. Para que você não seja como pessoas arrogantes e prepotentes como era o povo de Jericó. Mas que você seja como o povo de Deus, liderado por Josué, que foi submisso ao Senhor, obediente ao Senhor, e essas atitudes gerou no coração de Deus um grande cuidado pelo povo, e as muralhas então caíram. Você sabe o que é mais interessante nessa história? Ninguém precisou arremessar coisa alguma nas muralhas. Sabe por quê? Porque Deus entendeu que a batalha daquele povo já não era mais daquele povo, era dele. Então Deus pelejou a peleja daquele povo. E quando Deus peleja, peleja do povo dele. O povo dele então vê, o povo dele então contempla, o povo dele então começa a jubilar, porque a vitória no Senhor, ela não vai falhar. Ou seja, nós verdadeiramente veremos as mãos de Deus agir por mim, agir por você. E nada que se levantar diante de mim, nada que se levantar diante de você, nada que se levantar diante dessa igreja ficará de pé, porque o Senhor é aquele que peleja a minha e a sua peleja. Coloque-se de pé, queridos. E eu vou desafiar você nessa noite a passar por cima do seu orgulho, da sua aparência prepotente, de achar que você é, que você faz, e sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer para Deus o seguinte: olha, Deus, eu vou me submeter ao Senhor, porque eu que preciso ver coisas acontecer no meio do meu povo.
Se você quiser sair do seu lugar, nós vamos orar juntos. Vou desafiar você. A não olhar mais para seu irmão, ou para quem quer que seja, que não seja com o olhar que Cristo Jesus tem olhado por mim e por você todos os dias. Muralhas precisam cair na minha vida, muralhas precisam cair na sua vida, mas é preciso que você dê o passo. É preciso que você entenda como Josué entendeu. É necessário ter fé. É necessário obedecer, para que Deus então possa fazer diferença nas nossas vidas. Quer sair do seu lugar, meu querido? Fique à vontade. É com você e Jeová. É com você e Deus. Eu acredito numa coisa. Muitas vezes Deus não age porque eu impeço a ação de Deus de agir na vida do meu povo. Mas Deus é aquele que tem oferecido oportunidade dia após dia para mim e a você como igreja do Senhor, para que todas as muralhas que se levantarem diante de nós, elas possam cair por terra. Talvez você não tenha percebido, mas as últimas 4 pregações que tiveram nessa igreja, elas foram todas direcionadas à obediência do povo ao Senhor. Deus quer levantar um grande exército nesse lugar, para que sejam conquistadores de terra, de cidades e derrubadores de muralha. Mas é com você e Jeová. É com você e Deus. Uma coisa eu posso garantir a você: essas pessoas que aqui estão à frente, se verdadeiramente elas deixarem então Deus agir nos seus corações, de forma diferente como tem agido, ou como você tem entendido a ação de Deus, eu posso dizer uma coisa a vocês: Deus nunca mais deixará que você seja como você era. Você que está no banco, quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Nós vamos falar com Deus. E eu vou dizer para você agora uma coisa, e eu vou falar com Jeová nesse lugar sem pressa da minha conversa com Ele. Lá em casa estão me cortando da oração do almoço. Quem diz que está chegando no café da tarde. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse lugar. Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos o Senhor nesta noite, porque nós temos a certeza, Deus, que o Senhor é aquele que tem visitado esse lugar todos os dias. Nós louvamos o Senhor, porque ainda diante das nossas imperfeições, o Senhor continua nos amando. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem escolhido esse lugar, para que esse povo então possa se reunir para uma adoração conjunta ao Senhor. Mas Deus, ainda há nesse lugar muralhas que precisam ser destruídas. E em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós suplicamos ao Senhor nesta noite, que ainda que haja resistência neste lugar, mas pelo poder que há na palavra do Senhor, assim como o Senhor fizeste a Jericó, Pai, nesta noite, Deus, derruba muralhas para que o teu povo, como igreja do Senhor, como igreja batista do Aquidamã, possa avançar. Deus, mude a direção do nosso olhar.
Que o nosso olhar, Deus, não seja simplesmente naquilo que os outros fazem, naquilo, Deus, que incomoda às vezes a minha pessoa, mas que os nossos olhos possam olhar juntamente uns com os outros para a direção de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que verdadeiramente pode nos ajudar a atravessar muralhas. Deus, em nome de Jesus, Pai, permita que o Espírito Santo do Senhor, Ele possa sondar corações neste lugar. Deus, em nome do Senhor, possa que o Senhor nesta noite faça uma cirurgia espiritual em cada pessoa que está neste lugar. Aqueles que estão com os seus corações endurecidos, corações de pedra, Pai, em nome de Jesus, remova-os e coloque dentro deles um coração de carne, aonde possa pulsar o nome do Senhor dos Exércitos. Deus, muito obrigado, porque na realidade eu não merecia coisa alguma do Senhor, mas foi o teu amor e a tua misericórdia que me fez avançar, que me fez atravessar muralhas e chegar verdadeiramente aos pés do Senhor, para que as bênçãos do Senhor pudessem então estar sobre a minha vida. Deus, ministre no coração do teu povo nesta noite a certeza de que quando nós estamos unidos ao Senhor e unidos uns aos outros, nós verdadeiramente passamos a fazer diferença nos lugares em que estivermos. Querido Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a ter uma vida que verdadeiramente possa brilhar a luz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Retire de nós todas aquelas coisas que não provêm do Senhor, Pai. Pai, quantas vezes nós olhamos para o nosso irmão e o olhar do Senhor não está em nós. Mas nessa noite, Deus, em nome de Jesus, mude essa história, mude esses corações, mude essas vidas, mude essa igreja e tome sobre ela todo o controle, para que verdadeiramente a luz do Senhor ela possa brilhar cada vez mais no meio de nós. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque nós podemos estar neste lugar, nesta noite, e ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Tome conta do teu povo, e que mesmo em meio às nossas imperfeições e nossas limitações, os teus anjos possam descer, possam acampar ao nosso redor, e possam nos livrar de todo mal, de toda seta, todo dado inflamado que o inimigo tem lançado contra o teu povo. Que nenhuma palavra contrária, Deus, que nenhuma contenda, que nenhuma intriga possa prevalecer no meio do teu povo que se reúne nesse lugar. Porque acredito eu, Deus, aonde o Senhor se faz presente, a alegria, a harmonia e sinceridade de coração no meio do teu povo. Permita, Deus, que nós ainda em tempo oportuno possamos viver neste lugar a verdadeira, pura presença e alegria do Senhor. Se conosco, Deus, e perdoe os nossos pecados, incomode os nossos corações, para que possamos servir melhor, e que o Senhor possa nos acompanhar todos os dias que estivermos nessa terra, até no grande encontro com o Senhor.
a qual o Senhor já preparou lugar para nós. E que todos que aqui estão, Deus, possam ouvir no grande dia do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, porque possui por herança o que já está preparado desde a fundação dos séculos. Nós oramos, agradecemos ao Senhor, porque nós cremos que ainda tem muita coisa para nós antes da sua vinda, e que os nossos corações possam se abrir para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Deus, nós te louvamos e colocamos nossas vidas nas tuas mãos, porque a nossa dependência está no Senhor dos Exércitos. E leva os nossos lares com a certeza de que durante toda a semana o Senhor é aquele que estará a nos abençoar. Muito obrigado, Deus, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqueles que a partir de hoje nos fez derrubadores de muralhas e conquistadores de cidades, em nome de Jesus.